Mas agora eu quero entrar com a segunda parte dessa mensagem que diz: saiba a realidade 2. Por que isso me levou a falar pela segunda vez, ou ter uma segunda parte? Porque a mensagem ela é um tanto comprida, então não dava para mim falar tudo aquilo no domingo passado. Então eu quero hoje continuar dando algo baseado, um parecer baseado na palavra. E eu vou no livro de 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17. Esse vai ser o nosso versículo chave. E esse versículo que está no livro de Coríntios capítulo 5, verso 17, ele começa assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Eu vou repetir: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então vamos lá. Então, quando nós entendemos aqui, algo me chama muito a atenção nesse versículo, aonde diz que estar em Cristo significa que você é um cristão. E quando você está em Cristo sendo um cristão, você é uma nova criatura. Então, sendo uma nova criatura, você é um ser feito de novo. E quando nós falamos aqui de coisas antigas, nós estamos falando do passado. Então, quando você está em Cristo, você é um cristão novo, você é uma criatura nova, e o passado não te toca mais. Essa é a palavra do Senhor. Mas olha bem, o apóstolo Paulo, ele fala aqui que se você é uma nova criatura, fala comigo, nova criatura, você perdoa quem te ofendeu, você se perdoa, você é uma pessoa justa, você é uma pessoa totalmente transformada. Você recebe uma bofetada na face direita e oferece a esquerda quando você é uma nova criatura. E você vê as pessoas fazendo as coisas que você não concorda do seu lado, mas você entende. Sabe por quê? Porque você sabe que você não está no controle. Existe alguém que está no controle. Deus, o Altíssimo, está no controle. Vê, se o seu coração se entristecer nos dias de hoje, fala comigo, coração triste, você não produz, você não ama, você não ajuda ninguém. Se você estiver com seu coração triste, você não consegue falar de amor, você não consegue fazer nada de bom. Sabe por quê? Porque nesse momento você passa a ser o velho homem, então você só reclama. Mas entenda algo: se você está gastando o seu tempo tentando passar pelas pessoas de qualquer maneira, entenda o que eu estou falando, você está se enganando a si próprio. Não tente passar pelas pessoas ou mostrar para as pessoas algo que você não é. Isso só significa que você não aprendeu a palavra de maneira correta, você não aprendeu o evangelho, você não entende a palavra, você não consegue viver a palavra. Ouviu, mas não consegue. É igual alguém vai passar por um teste para ser motorista, para dirigir, para tirar uma carteira de motorista. Ele vai pelas aulas, mas chega no dia dele pegar o próprio carro dele, ele não consegue. Porque se tudo dependesse das pessoas, ou da maneira como as pessoas te tratam,
você nunca estaria bem, porque hoje as pessoas não tratam mais como era para tratar. Por exemplo, sejamos honestos, se você acha que tem privilégio com Deus, tem muita gente que acha que tem privilégio com Deus na oração, e aí é uma avenida especial, uma avenida de oração, e aí nessa avenida de oração, pela qual Deus orquestra as pessoas, ou qualquer pessoa pode estar orando por você, ou você mesmo está orando, e tudo vai ser resolvido, e aí você entende que Deus faz as pessoas fantoches para poder te ajudar, para fazer o que você quer. Eu entendo que você está muito enganado, e às vezes você fica se perguntando a Deus, você fica se perguntando, como é que vai ser, com quem que eu vou me unir, para onde eu vou, quem são as pessoas que vão andar comigo, quem são os meus amigos, qual é a igreja que eu vou me filiar, qual é o time de futebol que eu vou torcer. Mas muitas pessoas não entendem e vão ficar impressionadas com o que eu vou falar aqui agora. Muitas vezes Deus sempre coloca pessoas nos nossos caminhos para poder nos desafiar. Eu entendo, saiba disso. As pessoas estão tratando as igrejas, eu digo prédio, como shoppings. Olham o que a igreja oferece, se a igreja oferecer muita coisa, glória a Deus, é aqui que eu vou ficar. Muitos pastores estão tentando acomodar, entre aspas, os clientes, e principalmente aqueles que ajudam mais financeiramente, dando uma posição fixa na igreja, para a pessoa não ir embora. E hoje, irmãos, você não tem que dar posição nenhuma para ninguém a princípio. Você precisa colocar as pessoas na posição que ela precisa ficar, que é na posição de frente para Deus. Muitos estão falando, eu acho que eu vou ficar naquela igreja, eu acho que eu vou ficar com aquela família, eu vou ficar com aqueles amigos. Aquele pastor, ele não me entende. Aqueles irmãos daquela igreja não me entendem. Acho que aquela igreja não é para mim, essa igreja não é para minha família, essa igreja não é. Olha, eles não escutam os meus lamentos, eles não entendem os meus problemas, as minhas lutas, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muito problema em casa. Eles não sabem que eu vivo numa guerra, eles não sabem, eles não entendem. E todas as vezes que eu vou colocar os meus problemas para que eles possam entender, me vem sempre a argumentação de que eu tenho que saber aprender a resolver os meus problemas só eu e Deus. Isso não é para mim. São clientes de igreja. Os pastores tentam entregar um melhor pacote. Que tal pregar um evangelho de se tornar como Jesus? Que tal os pastores hoje pregar de que você precisa ir para a cruz? Se num domingo desses, nós aqui todos reunidos, deixássemos de tocar os instrumentos e apenas ecoasse o som da nossa voz, da nossa mão, do nosso corpo para adorar a Deus, uma coisa espontânea, sem músicas, onde o nosso corpo, o nosso som, a nossa, seria apenas o movimento de adorar a Deus. Isso seria incrível, seria muito bom, mas ouça essa verdade, dessa maneira aqui, amados, é tão fácil ser cristão, num toque de celular, num adesivo colocado num carro, numa camiseta, um nome Jesus escrito atrás, música tocando em casa, todo dia, e até talvez o dia inteiro, mas sem nenhum contato íntimo com Deus, sem nenhum contato. E aí, essas coisas que fizemos, ela nos define. E quando essas coisas nos definem, ao invés de nos tornar cristãos, estando em Deus, na verdade,
estas coisas nos faz nos tornar pessoas enganando a nós mesmos. Eu e minha esposa, quando acabamos o culto, nós vamos para casa sempre. Sim, ficamos em silêncio em determinado momento, mas não ficamos em silêncio todo o tempo. Falamos. Mas entenda isso que eu quero colocar para vocês. Você não caminha com a pessoa por alguns quilômetros sem falar uma palavra. Você caminha com a pessoa por alguns quilômetros e você emite palavras. Mas muitos estão fazendo isso com Deus. Dirigem seus carros e ali põem belas músicas de louvores a Deus, põem pregações falando sobre Deus, mas num determinado momento, em nenhum momento, a pessoa interrompe aquilo e começa a dizer: obrigado a Deus, obrigado porque tu estás comigo, porque tu me amas, porque tu enviou o seu filho para morrer na cruz para me salvar. Eu me alegro, Deus, eu sei que tu és maravilhoso pela sabedoria que tu me deste. Espírito Santo, você é bem-vindo aqui dentro desse carro, dentro dessa casa, onde eu estou, seja onde, na rua. E aí naquele momento você pede: Deus, me mostre o seu coração, diga o que está no teu coração. Deixe-me separado agora, Senhor, dessas coisas aqui agora, para que eu possa ser realmente aquele grato por Ti, pela vida que Tu me deu. É melhor do que ficar perguntando se realmente Deus te ama ou não te ama, porque você tem as coisas ou não tem. E às vezes ouvindo música sobre isso, esperando que as coisas que você está ouvindo sejam verdade. Eu quero dar um conselho aqui. Esse é um conselho de Deus para você. Nunca faça isso. Nunca ouça coisas sobre Deus sem participar de Deus. Eu já vi muita gente colocar lá uma Bíblia aberta num comércio. Eu já vi gente abrir a Bíblia sem mais, sem menos, mas não ter a participação de Deus. Deus não está naquele negócio, Deus não ser nada naquele momento. Uma questão simplesmente emocional, sentimental, sem nada de Deus. E se você fizer isso, entenda o que eu quero falar: é pura religião. Não faça nada sobre Deus sem colocar Deus no negócio. Não adianta você levantar uma oração na sua casa para Deus abençoar a sua comida, mas naquele momento em que você pede a Deus para abençoar a comida, você está mais sentimental pela fome do que da presença de Deus. Você, com todo esse conhecimento sobre Deus, e Deus não se revela, Deus não aparece, e aí então esse conhecimento ele se vira contra você. Esse conhecimento ele começa a entrar numa outra estrada que chama-se condenação. Esse conhecimento ele começa a te encarcerar. Esse conhecimento ele começa a te amarrar. E ainda você diz: olha, se eu não alcancei minha bênção até agora, não imagino quando vai ser. O que você vai ouvir de mim aqui? Vai levantar vai ter muita gente com o cabelo em pé agora. Mas o que você quer que eu vou falar, pastor? Amados, eu pastoreio há bastante tempo para saber que isso acontece com muitas pessoas boas. Eu disse pessoas boas. E isso acontece, meus amados irmãos, o tempo inteiro. Por quê? Porque deixamos de fazer uma coisa muito simples. Fala comigo. Muito simples. Exatamente aquilo que Jesus pagou na cruz. Voltar para o Pai. Voltar para Deus. Fala comigo. Voltar para o Pai. Voltar para Deus. Irmãos, não se assuste. Jesus não é o caminho para o céu. Jesus não é o caminho para o céu. Todo mundo diz isso. Temos a vida eterna em Jesus. Isso não é blasfêmia o que eu estou falando.
Apenas me ouça. Todos dizem que Jesus é o caminho para o céu, mas isso é impessoal. Fala comigo, impessoal. Ele é o caminho de volta para Deus. Quando Jesus veio, irmãos, ele era a ponte, ele foi a ponte, ele era a ligação, ele era a escada. E quando nós entendemos isso, ele disse: eu sou o caminho de volta para o Pai. E logicamente nós entendemos que o caminho para o céu, isso, irmãos, biblicamente é correto, mas Jesus é o caminho de volta para Deus. Então o que fazer? Volte para o Pai. Porque se você chama de pai, isso te torna de filho, ou te torna filho, ou te torna filha. Agora, então se você está dirigindo o seu carro, ou está em sua casa, e diz: pai, hoje eu quero dizer que eu amo a tua paternidade. Fala comigo. Pai, nesta noite, eu quero agradecer a tua paternidade. Aí você continua dizendo: eu aprecio tanto o teu amor por mim, eu entendo isso, Jesus. Mas você me diz: pastor, você não sabe o quanto que a minha mente me bombardeia. É muito pensamento na minha cabeça, ó Deus. Pastor, a minha cabeça é muita coisa me condena. É muita culpa, eu fiz muita coisa errada no passado, e isso me assombra. Pastor, eu estou precisando de libertação. Escute isso, queridos. Não é assim. Você tem que parar de crer em mentiras. A tua mente é veloz, os seus pensamentos são velozes, mas Deus é muito mais rápido. Você tem que parar de crer nas mentiras, de coisas que você não é. A mente começa a dizer: tá vendo? Você vai ser abandonado, você vai ser deixado para trás, as pessoas não vão mais andar com você. E você acredita nisso, ó, tá vendo? Lá no trabalho a coisa vai pegar, lá no trabalho as coisas vão pegar, vai faltar isso, vai faltar gasolina. Pessoal, faltou gasolina, faltou arroz, faltou um monte de coisa, irmão, mas ninguém morreu. Sabe por quê? Porque ainda não é o fim. Como que você é ameaçado, irmãos, por uma voz condenatória, por sonhos demoníacos? Pastor, você não sabe. Você não sabe o que é ter um monte de sonho doido. Você não sabe, é sonhar com um monte de demônio. É um monte de coisa vindo na minha cabeça. Você não entende, irmãos? Para você entender, quantas vezes, escute bem uma coisa que eu estudei na palavra. Todas as vezes que você estiver num sonho e tem demônio, escute bem. Então aqui, diga amém. Toda vez que tiver demônio nos teus sonhos, ore a Deus para que tenha muito. Fala comigo, muito. Sabe por quê? Mas pastor, tem muito demônio. A Bíblia relata que quanto mais demônio, são lutas que você vai vencer, então são vitórias que você vai ter. Muitos demônios, muitas conquistas. Então alguém diz: pastor, eu sonhei com um demônio, e o demônio era grandão. Irmão, se o demônio for grande, a tua bênção é grande. Pastor, um demônio anãozinho. Não tem problema, a bênção é anãozinha também. E declare onde você está, e acorde assim, declare onde você está no Senhor. Honestamente, irmãos, eu não quero aqui desrespeitar ninguém aqui. Quem se importa se você está com um sonho demoníaco, que você está com um sonho perverso na cabeça? Ninguém quer saber de nada disso, porque ninguém consegue entrar na tua cabeça, ninguém consegue entrar na tua mente. Só é errado se você acreditar. Só é errado se você crer naquilo que você está ouvindo. Então, por que você deixa o diabo saber? Por que você não deixa o diabo saber que você está em Cristo? Irmão, o diabo é burro. Deixa ele saber, irmão, que tu está em Cristo. E se tu está em Cristo, tu é uma nova criatura. E se tu é uma nova criatura, irmãos, o passado fica lá atrás. Dá para entender isso, irmãos?
Talvez ele tenha se acostumado, o diabo tenha acostumado com muitas pessoas, fazendo com que as pessoas acreditem nele. Então, creia nisso, por favor, que eu vou falar. Eu não quero ser insistente aqui. Olha bem, eu já pastorei tantas pessoas, conversei com tanta gente que cria em tantas bobagens e tantas mentiras. E isso me fazia, sabe o que, irmão? Ficar muito triste. Por quê? Porque aquelas pessoas que eu ouvia, elas são pessoas maravilhosas, pessoas boas, sinceras, mas acreditando em mentiras, acreditando em bobagens. E eu estava fazendo uma análise, vejam só, elas se sentiam mal pelos pensamentos que consumiam suas mentes. Uma certa ocasião, tive a experiência de uma pessoa que chegou até a nossa presença pedindo ajuda, porque ela via demônios, e não era pouco, muitos demônios. Agora imagina, irmãos, eu chegar com essa palavra de uma nova criatura, dizer para ela: querida, se você está vendo demônio, você está vendo vitória, você está vendo conquista. Não, quando eu falava que essa palavra de ser uma nova criatura, e quando você vê isso, ela dizia que o demônio estava destruindo, ia destruir a família, ia destruir tudo, a casa e tal e coisa, irmãos, porque havia aprendido uma coisa, uma educação espiritual num determinado lugar, e aquilo fez com que aquilo inculcasse na sua mente, e agora o evangelho não tinha poder naquela mente. E foi difícil eu e minha esposa orar para aquele espírito sair. Irmãos, e se você orar por alguém em nome de Jesus, e aquilo que ali está na frente não sair, não é porque você não tem poder, não, é porque não é demônio. Porque o nome de Jesus, ele pode sair até da boca do diabo. É força, é poder. Por que o diabo não quer falar o nome de Jesus? Porque sabe que ele é o que manda. Irmãos, então, olha só que interessante. Quando as pessoas chegam nessa crise, quando elas chegam nesta doidura, nesses momentos, esse é o maior sinal para mim, que elas não estão vivendo, que elas não precisam de oração, mas elas precisam de direção. E tem gente que fala: pastor, olha, eu fiz uma coisa errada lá atrás, eu me arrebentei todo, pastor, e eu preciso da tua ajuda, eu preciso de oração, eu preciso de oração, preciso de oração. Na verdade, querido, você sabe até o que fazer, só não sabe para onde ir. E nós, irmãos, não somos livres até que o pensamento vá embora, até aquilo que nos oprime desapareça. E tem gente, irmãos, que senta e a mente é bombardeada de imagens, de ideias, de pensamentos e tal. E você não é livre até que pare de acreditar nessas mentiras. Agora, viva isso, querido. Não se entregue a algo que... Fala comigo. Eu não posso me entregar a algo que eu não sou. Tem gente que está num determinado momento, até mesmo trabalhando, andando na rua, o Espírito vem com uma mentira dizendo: olha, você vai entrar em opressão agora, você vai ficar com medo das coisas, você vai ter vontade de correr, você vai ter pânico. Se você é uma nova criatura, você diz: não, eu estou em Jesus, eu não vou acreditar nada disso. Não, mas o meu corpo está mostrando os sinais, olha, eu estou me tremendo todo, eu estou me arrebentando todo. Mas você tem que crer. Olha só essa imagem. Se eu colocasse para vocês aqui agora, está aqui a minha mão, um coração, e aqui tiver um coração, e aqui o cérebro. O cérebro ia dizer assim, ele ia falar bem assim: estamos vivendo uma crise muito grande. O coração ia dizer: olha, então vamos ao shopping fazer uma comprinha. Você precisa entender, irmãos, que você pode ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, mas você precisa deixar Ele te controlar.
Pois podemos condenar um homem, ou não podemos condenar um homem, quando esse homem ele não está vivo em seu coração. Porque é uma armadilha perversa do diabo, se não tivermos vivo por dentro. Se você não estiver vivo por dentro, nada nos importa. Se eu e você não estivermos vivos por dentro, nada vai nos condenar. Se eu e você não estiver vivo por dentro, de fato, você não vai se sentir condenado. Significa que a tua consciência ela está acordada, você está vivo para a vida, e a sua mente está sendo pervertida. Aí é diferente. Então escute isso. Como pastor, muitas pessoas chegam até mim, falam de coisas que fizeram e se arrependem de muita coisa, compartilham quase tudo e pedem que nos ajudem em oração, choram por muitas coisas pessoais e dizem: errei. É normal. Sabe o que eu falo? É normal. Eu fico impressionado com o evangelho, que esse evangelho está purificando o seu coração, e as pessoas dizem: como? Eu estou aqui falando que eu cometi um erro, que eu cometi uma falha, e você está dizendo que o evangelho está trabalhando em mim? Sim. Eu estou vendo quem você é. Você não é aquilo que você está dizendo. E eu vejo que você está sendo moldado, você está se tornando algo bom, segundo a Bíblia. E eu vejo que o problema é que você está esquecendo a sua identidade, você está esquecendo quem você é em Deus. Mas espera aí. Quer dizer que eu também esqueço daquilo que Cristo fez na cruz por mim? Sim. Aí você não cresce. Por isso que tem muita gente, irmãos, que não cresce, não sai do lugar, não amadurece, fica num ciclo vicioso, repetitivo. Veja, você não é isso, porque você está fazendo isso com seu coração. Por quê? Você tem mais esperança, você está vivo por dentro. Precisamos pensar nisso. Fala comigo, nós estamos vivos por dentro. Irmãos, quem não viveu algo parecido? Fazendo algo que te denuncia quem você é, se identificando, e você passa a acreditar nisso a seu respeito. E aí naquele momento você se chama de burro, se chama de idiota, se chama de cavalo. Eu sou ignorante mesmo, eu sou hipócrita. E aí você chega ao cúmulo de dizer: olha, eu acho que eu nem salvo sou. Porque você está vivendo um momento que essa é a realidade. Você está vivendo um momento que você não se auto-identifica. Você precisa saber quem você é. Olha o que acontece. Então o desejo vem e diz: eu sou assim mesmo. Aí você repete o erro 2, 3 vezes ou mais, aí fica atormentado, tentando fazer as coisas de Deus. Mas aí Deus pede e diz: o caminho é para cá. Você sempre escolhe o caminho diferente. Aí fica preso numa mentira, fica preso num engano. Aí você crê em coisas erradas sobre você mesmo. Aí seu coração desiste de Deus, desiste das coisas, desiste do casamento, desiste do relacionamento, desiste do emprego, desiste da vida. Ouça essa. Eu já ouvi irmãos até dizerem que blasfemaram contra o Espírito Santo. Que seja uma escola do Espírito Santo para nós nessa noite. Gente dizendo: ó pastor, para mim acho que agora acabou, agora de vez eu blasfemei, eu mandei o Espírito Santo viajar para Londres. Eu parei e disse: querido, você não fez isso. Você não sabe nem o que está falando. Porque se você fizesse isso, você não estaria se questionando. Bom,
você não ia se importar com nada se você tivesse blasfemado contra o Espírito Santo? Você não ia ter sensibilidade? Você estaria acabado, você estaria morto. Era assim que acontecia na Bíblia no tempo passado. Quem fizesse algo contra o Espírito Santo morria. E eu vejo que você está aqui na minha frente vivo, colorido, bonito. Não, pastor, mas você não me entende. Então eu vou falar para você. Quando eu tinha meses de salvo, ainda um bebê na fé, eu estou falando de mim. Nessa época eu tinha que estar tomando leitinho, eu tinha que estar na mamadeira. Era o que muitos pensavam sobre mim, mas eu estava sentado na igreja, atônito, ligado, prestando atenção. E eu estava ali pegando fogo, eu queria aprender de Deus. E eu tinha a Bíblia se movendo dentro de mim, com sede, queria a palavra, queria ministrar. Aí, novinho em Deus, eu já pregava em igrejas. Aí meu pai, aos 17 anos, meu pai me coloca a ser pregador titular de 2 igrejas. E eu todo feliz. E eu era só um bebê na fé, eu tinha 17 anos, irmãos, eu era o homem mais feliz da terra, porque eu estava ministrando a palavra. Eu estava conversando até com um pastor hoje, que ele me ligou, e ele dizia para mim, e eu contando essa história para ele, eu me lembrei, coloquei no sermão da igreja hoje, que eu chegava a ponto de chegar horas adiantado na igreja, para poder esperar os irmãos na porta, eu com 17 anos, novinho na fé, e o Espírito Santo estava dentro de mim, porque eu sempre fui assim, irmão, completamente rendido, obediente, submisso, pois o amor é o caminho excelente. Fala comigo, o amor é o caminho excelente. Outra coisa, ninguém me ensinou, irmão, sobre os dons espirituais. Dons de cura, expulsar demônio, ficar sentado em um culto, ouvir a palavra, carregar a Bíblia, abrir a Bíblia em um determinado momento. Às vezes o pastor estava procurando um versículo na Bíblia, eu já tinha achado lá sentado. Eu estava mergulhado, eu estava no leitinho, mas eu estava mergulhado, eu estava ali. E quando nós orávamos, os demônios saíam, porque nós usávamos o nome de Jesus. Pessoas eram curadas em nome de Jesus, e eu não entendia nada disso. Às vezes eu chegava na igreja, estava meu pai orando, pessoas eram curadas, crianças, pessoas que estavam em cadeira de rodas se levantavam, paralíticos se levantavam, pessoas que chegavam na maca, com a ambulância na porta da igreja, era feita a oração, e ali em nome de Jesus, eu no leitinho, na fé, eu não queria saber, eu queria orar em nome de Jesus, e as coisas aconteciam. Dá um glória a Deus aí. Então fala comigo, irmãos, o amor é o caminho excelente. E eu não precisei saber sobre palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? Tem muita gente que acha que para vir para a igreja precisa fazer um seminário, precisa estudar a Bíblia inteira, precisa ler a Bíblia pelo menos umas 10, 15 vezes. Irmãos, isso não adianta nada. Você tem que viver a Deus, você tem que deixar Deus viver em você, você tem que deixar Deus entrar na tua vida, você tem que fazer que nem o resto da Nese cantou, deixa Deus entrar na tua casa, ou diz, entra na minha casa, entra na minha. Você tem que deixar Deus fazer isso, porque se você não fizer, não adianta nada. Eu não precisava estar certo naquela época, talvez estivesse errado, mas o meu coração estava no amor. Fala comigo, nosso coração precisa estar no amor. Eu não sei se a oração naquela época estava certa ou estava errada, eu não sei, pois eu acho que a oração, ela não cura ninguém. Fala comigo, a oração não cura ninguém. A cura é uma obra perfeita de Deus. Ficamos conscientes, irmãos, quando oramos, queremos uma oração eficaz e poderosa. Eu vou pedir a alguém que ore por mim, e muitas vezes naquela oração poderosa nada acontece, porque tudo tem que girar em torno de você. E você se torna um super cristão e não um crente. Talvez eu estou falando demais, né, irmão?
Eu espero que vocês me entendam. Ouça isso. Ei, seja curado em nome de Jesus. Talvez só isso bastasse. Às vezes tem gente vindo para fazer uma oração por alguém, precisa vir fantasiado, precisa estar com um sapato vermelho, uma bola vermelha no nariz. Irmãos, o poder de Deus, ele é sobrenatural. Talvez você não entenda. Talvez eu diga, seja curado hoje, seja liberto desse demônio agora, desse espírito agora, em nome de Jesus. Talvez seja suficiente, mas isso precisa ter revelação. Tocar uma música diferente, levantar uma bandeira diferente, pode se transformar apenas em obra. Você ora mais forte, aí tenta de novo, ora de novo. Cita aquele versículo que você conhece lá, o Salmo 91, e repete 2, 3, 4 vezes, e aquilo se torna a tua meditação. Provavelmente nada disso cura o doente, porque quem cura é Jesus. Eu fico muito feliz, irmãos, porque vocês estão abertos para a palavra hoje, aleluia. Eu saltei muitas vezes, irmãos, para dizer isso. E eu sei que eu saltei muita coisa hoje aqui. E para muitos o que falei, vou ser bastante honesto, para muitos o que falei, o que nunca ouviram da maneira como eu estou falando. Às vezes eu vejo algumas faces agora que eu estou olhando aqui, é muito legal ver isso. Alguns estão parados e parece que eu estou num culto de libertação. Deixa eu te perguntar, seja honesto. As coisas que eu estou te falando, elas são fáceis de ouvir. São ou não são? São bíblicas? São verdadeiras? Elas trazem vida para nós, traz alegria. Mas você está aí sentado se perguntando, o que que ele está me dizendo? O que que o Espírito Santo quer usar ele para me falar? Saiba isso. No início, quando eu aceitei o chamado ministerial, há muito tempo atrás, isso é há muitos anos atrás, eu pedi a Deus uma coisa. Fala comigo, uma coisa. Eu pedi a Deus que se eu vou ficar na frente das pessoas, e eu vou ministrar a palavra, vou falar da palavra, e vou pregar, vou ensinar. Eu falei, Deus, eu quero uma coisa só. Uma. Qual é? Me dê a habilidade de falar o que está no meu coração. Mas Deus, eu também quero que à medida em que eu estiver falando contigo, o teu coração também seja revelado para mim. Mas eu também quero, ó Deus, que quando os homens ouvirem o que eu vou falar, aconteça apenas duas coisas. Duas. A primeira, uau! Cara, eu realmente ouvi isso, eu quero isso para mim. E a segunda é, ei, eu não entendi nada, eu não quero isso para mim. E eu digo, Senhor, não deixe os homens falar o que Ele está dizendo. Não deixe, eu falei, Deus, não deixe os homens dizerem o que Ele está falando. Não estou compreendendo o que Ele está falando, não deixe. Bom, eu vejo que ninguém aqui está dizendo assim, glória a Deus, o que Ele está dizendo. O que eu estou falando, irmãos, não é difícil de ouvir. Nós temos que ter um sim por trás daquilo que nós estamos ouvindo. Porque se tiver um sim por detrás daquilo que nós estamos ouvindo, a graça de Deus, ela entra em nosso meio e nós passamos a ser criaturas de Deus. É isso que eu estou falando, é o Espírito Santo que Ele nos ensina, é Ele que nos coloca.
se sermos exemplos práticos do que nós estamos falando, então eu estou dizendo que se houver um sim, se houver um entendimento daquilo que o Espírito Santo está falando, você recebe a graça de Deus, e a graça, irmão, segundo a palavra, nos torna ser. Porque nós somos salvos através da fé. Se nós somos salvos pela graça e através da fé, eu pergunto, você está comigo? Está entendendo? Então entenda, quando você libera a sua fé para ser o que Deus fez para que você fosse, a graça vem. Quando você libera um entendimento que Deus colocou dentro da sua mente, quando você libera aquilo que você aprendeu e colocando em prática, você não é apenas um ouvinte, você é um praticante. E quando você é um praticante, a graça de Deus vem, ela se torna uma verdade na sua vida, e você passa a ver a realidade das coisas. Mas pastor, por quê? Porque quando você faz as coisas por nada, é claro, nada acontece. Aí a glória é de Deus. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que vai orar por alguém, posiciona a mão e diz: olha, eu curei aquela pessoa. Você não curou coisa nenhuma, que quem curou é Jesus. Foi a palavra, foi o entendimento, a fé que aquela pessoa tinha. Então, irmão, você não é um super cristão voando por aí com uma capa. Você não é um cristão herói. Você é um crente. Fala comigo, eu sou um crente. Deus é fiel. E se Deus é fiel e nós formos infiéis, Ele permanece fiel todo dia. Porque Deus não muda, o homem muda. O homem, uma hora ele está indo para o norte, outra hora ele está indo para o sul. Deus não. Deus, quando começou o mundo, agora Ele está em direção para finalizar. Vamos na Bíblia. Eu quero num livro chamado Colossenses capítulo 3, verso 1. Olha o que diz aqui. Eu estou quase no final. Diz a Bíblia, Colossenses 3, verso 1. Portanto, visto que foste ressuscitado com Cristo. Fala comigo, ressuscitado. Buscai o conhecimento do alto. Por quê? Onde Cristo está assentado à direita, as pessoas precisam buscar o conhecimento do alto. E o conhecimento alto não está, irmãos, nos livros gregos, está na Bíblia. Não está nas faculdades das escolas, está na Bíblia. Aqui, irmãos, está muito claro, eles sabem. Olha só, vamos falar psicologicamente aqui. Aqui, quando nós entendemos, portanto, visto que foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas, ou o conhecimento do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Aqui ele está dizendo muito claro, eles sabem aonde as nossas mentes tendem a ir. Aquele tempo lá atrás, irmãos, eles entendiam para onde a mente do ser humano ia. Eles sabem, irmãos, que nós estamos indo para uma armadilha. E o campo de batalha está ali pronto. Que o diabo ele age aonde? É na mente das pessoas. O diabo está agindo na mente dos homens. O diabo não está agindo mais, irmãos, lá na rua. Tem gente achando, lá é uma casa de demônio. Não, irmãos, ele está agindo na mente das pessoas. Ele entra na cabeça das pessoas. E tem gente que diz, não, mas eu não acredito em demônio. Você está cheio de demônio. Como assim? Quando você vai tomar uma decisão, tem uma voz que diz para ti, não faz. Talvez seja um demônio seu. Não, mas eu não acredito nisso. Você não acredita porque você não entende a palavra. Ouça. Depois de tudo isso que eu estou te comunicando, você precisa ajustar a sua mente. Fala comigo. Eu preciso ajustar a minha mente. Isso é ter fé. Ajustar as coisas do alto. O que isso significa? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é buscar o teu bem-estar. Não é buscar as coisas boas para você. Não é buscar as circunstâncias ao teu redor. É não gostar da tentação. É fazer ou não fazer. Não é isso.
O que eu estou dizendo para você é como é a visão do reino sobre isso. Como é que é isso? Como é que funciona? Quando você entende e busca o reino de Deus em primeiro lugar, o que acontece? O reino se revela em você. Aí você precisa saber como é que o reino vai ser promovido em você. Hoje pela manhã eu estava falando em casa para minha esposa e meu filho, que eu caminho e ali no campo todos os domingos tem pessoas jogando futebol. Irmãos, eu gosto de ver futebol, gosto. Alguém chega perto de mim e diz: alô pastor, como é que tá aí? Olha ali, e a pessoa que veio bate uma bola legal, é conhecido, aí vinha mais gente, chegou junto. Ei, vamos jogar uma bola com a gente aí todo domingo, é coisa fácil, é só chegar. Irmãos, naquele momento, se eu não estou ajustado, mas enquanto eu estou caminhando, eu estou orando. Ele me pegou na hora da oração, na hora da meditação, na hora que eu encho a minha cabeça com as coisas de Deus. Eu canto o hino, assobio o hino, e de repente do nada vem alguma coisa e diz assim: ei, sai disso que tu está fazendo e vem fazer o que nós estamos fazendo aqui. Esvazia a tua cabeça. Aí lá naquele esvaziar daquela cabeça é um monte de gente gritando um com o outro, dizendo: ei, passa a bola para mim, passa. Ei, é para cá. Aí chama o outro de burro, chama o outro de... E aí aquela coisa: esse é o lugar para mim ficar? Não, eu continuei caminhando e continuei cantando. Sabe por quê? Eu entendi que eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu ressuscitei com Jesus Cristo. Não me interessa essas coisas, não. Eu tenho que promover o reino. A minha vida busca Deus em primeiro lugar, mas a minha vida não pode ser uma eterna desculpa. Sabe uma coisa, eu não posso fazer isso porque lá em casa não dá, eu não posso. Ei, querido, eu estava no campo de futebol, o inimigo tentou tirar eu da minha declaração com Deus. Eu deixei o inimigo para trás e continuei. Mas aí às vezes lá no trabalho tem alguém que olha para mim feio, e alguém fala mal, e alguém me atrapalha. Você está fora da palavra, porque se você estivesse na palavra, você é luz. Aonde a luz está, ela brilha, e se tem brilho aonde você está, a escuridão corre. Então escuridão, estamos falando de coisa ruim, ela some. Mas se não está sumindo é porque você não está brilhando coisa nenhuma. Você precisa trazer a Deus para viver na sua vida. Pedir a Deus para colocar a vida dele em você. Aí você viver a vida de Deus. Não é uma vida difícil. Mas tem muita gente dizendo: é uma vida difícil ter que ir para a igreja, ter que... Meu pai, se eu e minha esposa dissesse que é difícil vir para a igreja estava fechada faz muito tempo. Por quê? Porque nós entendemos que se eu e ela, a nossa família, vamos para casa hoje, quando chegamos a um determinado momento, nós abrimos a Bíblia, oramos, lemos a Bíblia, oramos, depois vamos dormir. Acordamos pela parte da manhã, abrimos a Bíblia, oramos e depois tomamos o café. É assim todo dia na minha casa. Então, se eu quero trazer o reino de Deus, se eu quero estar cheio do reino de Deus, sabe o que eu tenho que fazer? Deus tem que estar comigo em todo lugar. Então, o que acontece? Não, agora é uma vida difícil vir para a igreja, é uma vida difícil ter que orar, uma vida difícil ter que ler a Bíblia, mas não é uma vida difícil ter que ir para o shopping, não é uma vida difícil ter que passear, não é uma vida difícil ficar doente e não poder fazer as coisas de Deus, não é uma vida difícil. Eu quero falar para você que esse negócio de vida difícil é uma mentira. Eu quero profetizar a você ungido e o seu cálice transborda. E ninguém seca o meu cálice, ninguém seca você, ninguém pode te secar, ninguém pode, irmãos, tirar a tua bênção, ninguém pode acabar com você, porque você já é separado. Olha o pensamento de muitos, irmãos: ser cristão é desgastante. As pessoas sugam muito a gente, elas tomam muito tempo da gente.
E eu vejo assim, irmãos, eu não entendo dessa maneira. Eu entendo, irmãos, que eu vou amar as pessoas, eu vou receber as pessoas, eu vou conversar com as pessoas, eu vou tratá-las bem, vou amá-las, eu vou perdoá-las, mas não entristecido, não cansado, não desanimado. Às vezes, irmãos, tem gente que diz, outro dia alguém me perguntou: pastor, até hoje o senhor nunca me convidou para ir na sua igreja. Sabe por quê? A igreja, a porta é pública, você sabe onde é que é. Eu e você ressuscitamos, irmãos, com Cristo, estamos vivos. Nós não temos a nossa mente presa a coisa nenhuma. Eu não tenho minha mente presa a bobagem, mas a minha mente está em Deus. Minha mente não é uma oficina para o diabo trabalhar. Irmãos, eu não me interesso se as pessoas estão pecando, se as pessoas estão errando, se tem gasolina ou não tem, se compraram arroz demais no mercado ou não compraram, se vão à igreja ou não vão. Não me importa, me importa que eu preciso fazer. Eu que tenho que fazer é a minha parte com Deus. Porque o dia, irmãos, como muitos sabem, está lá numa UTI. Hoje eu conversando com um rapaz, ele toca nesse assunto do pai e da mãe dele. Os dois morreram numa UTI do hospital. E aí conta bem assim, que em um determinado momento, o pai e a mãe, eles não viram falecer, porque não podiam estar no momento em que eles tinham falecido. O pai e a mãe morreram sozinhos. Talvez você diga assim: não, peraí, a minha mente não é oficina para o diabo trabalhar. Não, mas você aí, a tua cabeça está rodando 1001 coisas. Querido, o evangelho é a coisa mais simples desse mundo. Qual que é? Siga Jesus, e o resto não tem pressa. Eu quero dizer para você: viva o novo. E quando fala de viver o novo, seja novo. O novo de Deus nessa terra. Seja a luz, brilhe, ajude as pessoas, ajude quem você puder. Mas, irmãos, o único lugar hoje que nós estamos vendo, onde eu estava lendo com a minha esposa um capítulo lá no livro de Amós, e o capítulo dizia dessa forma assim: que para o juízo de Deus não há saída. O que é o juízo de Deus? Ninguém vai escapar do juízo de Deus. E quando se fala de você ser salvo, todos, segundo a Bíblia, todos vão ter que se converter. E converter, irmão, significa que você vai ter que dobrar o seu joelho e dizer o nome que está acima de todo nome: Jesus. E se você não fizer isso, você não é nova criatura. E eu quero aqui chegar num denominador comum para dizer para você nessa noite: eu e você fomos ressuscitados com Cristo. Nós somos nova criatura em Cristo. Estamos vivos. Temos uma mente presa em Deus. A nossa vida está em Deus. O apóstolo Paulo dizia: eu sou escravo de Cristo. Que possamos ser escravos de Cristo, não escravos de um sistema que está ensinando muitas pessoas. Não, eu tenho meus métodos, eu tenho as minhas maneiras, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quando Deus te chamar, tudo fica. Mas também a palavra de Deus diz: pode passar todas as coisas, menos as minhas palavras. Amém? Eu quero convidar você agora, para você me ajudar em oração nesse momento, para que possamos buscar a Deus nesse ponto em que estamos atrelados. É uma realidade. A realidade é que se você não estiver em Cristo, se você não estiver em Deus, não chegaremos a lugar nenhum. Então quero te convidar agora para que você fique de pé. Você vai orar comigo pedindo a Deus: Senhor, eu quero ser esse novo. Senhor, eu quero ser esta nova criatura. Eu não quero que o passado me siga, eu não quero que o passado me toque, porque eu estou no novo. E declara você sendo liberto agora.
amarras, você sendo liberto dessas ideias erradas, você sendo liberto desses pensamentos, e diga que você é uma nova criação, e diga que você, o teu passado não lhe pega mais, não lhe toca mais, e você está livre, como o apóstolo Paulo fala, você agora vai amar as pessoas, vai perdoar as pessoas, deixa a sua mente agora livre destas coisas, desse sistema que o mundo criou, e seja livre. No nome de Jesus Cristo, nós oramos agora em prol deste homem, desta mulher, desta igreja, para que, Senhor, esta mente que está cativa de pensamentos que não são teus, Senhor, possa ela ser livre agora. Nós declaramos o nome santo de Jesus, declaramos agora no nome sagrado de Jesus, para que esta pessoa, para que este homem, para que esta criança, para que este jovem seja livre, liberto agora, porque nós somos nova criatura em Cristo, nós ressuscitamos com Jesus, nós estamos livres e nós vivemos hoje porque a palavra está em nós. Aleluia. Que a tua palavra bendita, Jesus, possa estar na vida de todos nesta noite, no nome santo, sagrado de nosso Jesus Cristo. Amém.